Gerenciadores de senhas nada mais são do que programas que criam um banco de dados onde você guarda as suas senhas com segurança, como se fossem um cofre de senhas, já que você precisará de uma senha para acessar as suas senhas, ou seja, eles criptografam um banco de dados com suas senhas de tal forma que ele só pode ser acessado mediante a uma senha mestra. Como eu disse, é como se fosse um cofre virtual para as suas senhas. Mas não é só isso, obviamente. Um gerenciador de senha é o próprio gerador de senhas. Ele possui algoritmos matemáticos que possibilita a criação de senhas longas e complexas, de forma bem granular e ao seu gosto. E ele também torna as suas senhas mais acessíveis, fazendo um excelente papel de substituir arquivos de textos ou a sua memória, que todos nós sabemos costuma falhar com o tempo. A acessibilidade é tão importante quanto proteger suas senhas com segurança. Então ele pega todos esses dados, as senhas, quais são as contas relacionadas, o site de qual serviço é essa senha, e armazena em uma base de dados protegida por senha e a disponibiliza a você todas essas senhas através de uma interface sempre que você precisar. Além de, é claro, um monte de recursos como importação e exportação de banco de dados, pesquisar por entradas, opção de auto-preenchimento, integração com navegadores, relatório de integridade das senhas e por aí vai. Bom, esclarecido o que são gerenciadores de senha, falta agora esclarecer qual é o propósito desta ferramenta. Por que um gerador de senha é necessário? Infelizmente, até agora, a forma mais segura de se autenticar em programas, sistemas e sites da web é por meio de uma senha. Senha para acessar e-mails, a conta na corretora, o site da faculdade, do serviço de streaming, da loja virtual, do serviço de entrega, da carteira de Bitcoin, enfim. E se você realmente se preocupa com a sua segurança, certamente vai querer usar diferentes senhas para se autenticar nesses serviços. Mas isso, é claro, pode ser um tanto inconveniente. Onde e como armazenar essas senhas com segurança? Será que elas ficarão facilmente acessíveis? É exatamente essa complexidade de se gerenciar senhas que leva as pessoas, muitas vezes, a reutilizar a mesma senha para diferentes serviços, o que é terrível, já que uma vez que um serviço é comprometido, a primeira coisa que o atacante fará é usar esta mesma senha para tentar roubar o acesso aos demais serviços. Logo, isso é uma péssima ideia. Mas veja, criar várias senhas também é um risco. Você pode esquecer a senha ou não se lembrar de onde armazenou. Em serviços de carteira de criptomoedas, por exemplo, esquecer a senha significa perder os seus fundos, o que seria bem trágico. Estes são bons motivos para você começar a usar agora um gerenciador de senhas e, de preferência, de código aberto. E este é o meu objetivo com este vídeo. Hoje você terá um treinamento completo sobre a criação, gerenciamento e armazenamento seguro das suas senhas, usando para isso os dois principais gerenciadores de senha open source atualmente, o KeePass e o Bitwarden. O primeiro, cria e armazena suas senhas em um banco de dados local, seja em computadores ou smartphones, o que envolve mais responsabilidade por parte do usuário. Já o segundo, foca na conveniência e armazena suas senhas em um servidor externo. Mas toda essa conveniência tem um preço, e este preço é a sua privacidade. Já vamos ver tudo isso agora no aulão de hoje. Vamos começar com o KeePass. O KeePass XC, ou XC, originou-se a partir do KeePass X, cujo desenvolvimento ficou largado por muito tempo. Ele incorpora vários dos recursos modernos que eu mencionei antes e tem versões para os principais sistemas baseados em Linux, como Ubuntu, Debian, Fedora, Arch Linux e, é claro, tem uma versão para Windows e macOS. E para smartphones, tem um KeePass DX, ou DX. É um aplicativo desenvolvido por outras pessoas, mas se baseia no mesmo código-fonte e é recomendado pelo time do KeePass GC. Para iOS, iPhones, eles sugerem o Strongbox e o KeePassion. Nesta aula, eu vou usar a versão para desktop, mais especificamente para o Tails, onde ele já vem pré-instalado por padrão. Depois de baixado o KeePass, eu tenho certeza que você não terá dificuldade nenhuma para fazer a instalação do software. E como a interface da versão para desktop é exatamente a mesma, já vou direto para a execução do programa. Certo, se você estiver no Tails, tudo que precisa fazer é ir até aplicativos e na opção favoritos você encontra aqui o KeePass GC. Clica nele e vai abrir esta tela. Então vamos lá. Como criar uma nova base de dados e adicionar suas senhas a este cofre, ao KeePass?
Para começar, basta você clicar no botão Criar nova base de dados. Vai abrir este pop-up e aqui você vai dar um nome e uma descrição à sua nova base de dados. Eu vou dar o nome de Contas ClearNet e a descrição senhas de alguns provedores de e-mail que eu uso aqui no Tails. Pronto. Deu um nome e uma descrição para sua base de dados? É só clicar em Continue. Ótimo, agora vem a parte mais interessante. Criar uma cifra para a sua base de dados. Isso vai proteger a sua base de dados. Aqui você vai definir um tempo para decifrar a sua cifra. Quanto maior for o tempo, significa que mais complexa e segura será a sua cifra. Aqui em formato da base de dados, você pode salvar em KDBX 4.0, que é o recomendado e será compatível com as futuras versões desse software. Feito isso, clicar em Continue e seguir adiante. E agora vem a parte muito importante. Você vai criar a senha mestra que vai proteger sua base de dados, o seu cofre de senhas. E atenção, uma vez que você perde a sua senha mestra, perde também o acesso a todas as senhas que você criou e guardou neste banco de dados. Então, a minha recomendação aqui é: crie uma senha longa, mas que seja fácil de ser lembrada. Não precisa ser tão complexa, desde que seja longa. Pode criar algo como: Olá, tenta sorte, mafioso, hahaha, substituindo o O por 0 e o S por cifrão. E é claro, eu acabei de criar isso, então, obviamente, eu não vou usar e nem você deve usar. Mas é só como exemplo. Você pode fazer variações com os termos familiares a você, que só você saiba e consiga lembrar depois. A outra opção, que eu não recomendo, é você criar uma senha usando o próprio gerador de senhas aqui do KeePass. Por que isso não é bom? Porque esta senha não será amigável. De todo modo, você vai precisar escrever e armazenar esta senha em algum lugar, e isso passará a ser um vetor de ataque. Portanto, será muito mais seguro se você memorizar esta senha. Certo, escolhida a sua senha, Done. E perceba que agora ele abre a janela do explorador de arquivos para que eu escolha onde ele irá salvar a base de dados criptografada. E aqui a escolha é sua. Como o arquivo está protegido por criptografia, qualquer um que pôr as mãos neste arquivo precisará da sua senha. O que você deve se preocupar mesmo, caso esteja usando o Tails, é garantir que a base de dados seja armazenado no volume persistente. Lembra dele? Porque se você salvar este arquivo em qualquer outra pasta, ele será excluído, já que o Tails é amnésico por design. Então, não se esqueça disso. Ou basta salvar em outro disco externo. Beleza, escolheu o diretório, clique em Save para salvar a sua base de dados. E pronto, temos aqui uma nova base de dados. E como você pode ver, outros dois botões na barra de tarefas ficam ativos: criar uma nova entrada, para criar uma nova senha, e bloquear a base de dados, ou seja, trancar o seu cofre de senhas aqui no KeePass. Próximo passo, isso mesmo, começar a adicionar suas senhas ao cofre. Para fazer isso, é só ir até o botão Adicionar uma nova entrada. Clicou nele, vai abrir esta tela. Este aqui é o menu Entrada, onde você vai adicionar ou gerar uma nova senha e a conta e o link para o serviço associado a ela. Contudo, logo abaixo você encontra algumas opções avançadas, como adicionar atributos e anexos, adicionar um ícone padrão ou customizado, usar uma sequência de escrita personalizada, adicionar entrada e ver histórico. São parâmetros muito específicos que eu não vou adentrar aqui. Por agora, eu vou ficar só no menu Entrada mesmo, que é o essencial aqui do KeePass. O resto é só features, funcionalidades adicionais. Pois bem, voltando aqui para o menu Entrada, que é de fato onde você vai adicionar as suas senhas ao cofre, tudo que você precisa fazer é dar um título, o nome do utilizador, o nome da sua conta, adicionar ou gerar uma nova senha, repetir a senha, adicionar a URL associada a esta senha e uma data de expiração, que é opcional. Adiciona aqui uma senha, ou se você quiser trocar a senha atual para uma mais segura, basta clicar no ícone de dado escuro, esse dado aqui ao lado, para gerar uma nova senha. Vai abrir agora essas opções adicionais e aqui você escolhe que tipo de senha você vai usar. Palavra passe é a única, entre aspas, palavra ou conjunto único de caracteres. Frase-chave é um conjunto de palavras aleatórias. Eu prefiro usar a primeira opção, pois é possível criar mais entropia com menos caracteres, fazer mais com menos. A recomendação é que a senha tenha no mínimo 22 caracteres de comprimento ou quando o KeePass mencionar que a qualidade da palavra passe é excelente. E você pode, é claro, clicar aqui neste olho para visualizar a senha. Ok, definido o comprimento da senha, logo abaixo você vai definir a variedade de caracteres. Quanto mais variado, maior será a entropia, ou seja, mais forte será a senha.
Criada a sua senha, basta clicar no botão Aceitar ou Recriar, se quiser que o software gere uma outra senha com os mesmos parâmetros. Feito isso, ele vai fechar essa tela de diálogo. Agora basta clicar no botão OK aqui embaixo e voilá, senha gerada e adicionada ao meu banco de dados. E ao clicar neste botão aqui, o KeePass vai executar a escrita automática, ou seja, ele vai automaticamente preencher os campos de login e senha e autenticar você nesta página. Para isso, você precisa estar com o navegador aberto. Você pode simplesmente ir até o menu Base de Dados e na opção Guardar base de dados como, você pode salvar a última versão da sua base de dados em um disco externo, por exemplo, fora do sistema operacional. Para mim, no quesito segurança, esse é o ideal. Eu sei que eu deixei de abordar alguns recursos adicionais, mas garanto que só com o que você aprendeu aqui já será capaz de gerar senhas fortes e armazená-las com segurança. E agora, vamos para a segunda opção, Bitwarden. Este é outro software de gerenciamento de senhas, open source, mas na modalidade freeware, onde algumas funcionalidades são liberadas apenas para quem assinar um plano premium. Eu acho legal esse modelo de negócio, já que o criador do software consegue recursos para continuar desenvolvendo e aprimorando a ferramenta, um problema corriqueiro aí com os softwares cuja renda provém apenas de doações. Porém, o Bitwarden tem algumas coisas que me incomodam um pouco. Exigir uma conta para ter acesso às funções do software é a principal delas. Você não consegue usar o Bitwarden sem disponibilizar aos desenvolvedores um endereço de e-mail. Outro problema é que no modo padrão, as senhas são armazenadas nos servidores da Bitwarden Inc., a empresa por trás da aplicação. E isso implica que eles terão acesso a um monte de dados sobre você, como endereço de IP e, consequentemente, sua localização aproximada e, é claro, dados do seu dispositivo, o tipo de hardware, tipo e versão do sistema operacional, identificador exclusivo de dispositivo, conhecido como UDI, entre outros. Assim que você cria uma conta, ele fornece um link com os termos de licença e privacidade, e eu recomendo que você leia sempre, antes de usar não só este, mas qualquer serviço, qualquer software. Só assim você terá noção do impacto da ferramenta em sua privacidade. Então o problema do Bitwarden não é só o fato deles fazerem a custódia das minhas senhas, mas também tudo que eles coletam sobre mim neste processo. Por esse motivo, se você busca segurança sem abrir mão da sua privacidade, o Bitwarden pode não ser para você. Neste caso, a melhor opção mesmo é o KeePass. Mas por que então estou recomendando aqui o Bitwarden? Afinal, nosso objetivo aqui é a privacidade. Porque eu acredito que o Bitwarden pode servir como o primeiro estágio entre as soluções das Big Techs e o KeePass. Usar o Bitwarden ainda é melhor do que usar gerenciadores de senhas de código fechado, como LastPass, OnePassword, entre outros, e por ele ser amigável e relativamente fácil de usar. Ou seja, o Bitwarden pode servir como um degrau na escalada do aprendizado, e eu acho isso muito positivo do ponto de vista de popularização deste tipo de ferramenta, e por esse motivo eu resolvi trazer uma aula ensinando a usar esta ferramenta da melhor forma possível. Bom, vamos lá, vamos começar com a versão para desktop e depois vou explorar brevemente a versão web, que é uma extensão para navegadores que inclusive é compatível com os principais deles, Firefox, Google Chrome, Brave, Safari e até mesmo o Tor Browser, o que não é recomendado devido às questões de privacidade. Pois bem, para baixar a aplicação, basta ir até a página oficial https://bitwarden.com/download e baixar a versão compatível com o seu sistema. Feito o download, a instalação é simplesmente aceitar os termos e avançar. Agora é só executar a aplicação e começar a explorar aqui os recursos do Bitwarden. Se você quiser evitar a coleta de alguns dados pela Bitwarden, deverá fazer todo este processo usando uma VPN ou mesmo através de uma máquina virtual. Aqui, mais uma vez, vale a estratégia de compartimentos. Não use programas que comprometa a sua navegação anônima e privada. Neste caso, prefira mesmo o KeePass-XC, que não depende de qualquer comunicação com a internet e pode ser usado totalmente offline, inclusive. Abrir o programa pela primeira vez, aparecerá esta tela. E como você pode ver, não há muito o que fazer se não tiver o endereço de e-mail.
Bom, você pode criar um endereço de e-mail aleatório no ProtonMail ou Tutanota e usá-lo aqui só para este fim, como estou fazendo neste momento. Agora, muito importante, assim como no KeePassword, caso você perca a sua senha do cofre, perderá o acesso a todas as suas senhas, já que o banco de dados aqui do Bitwarden também é criptografado pelo usuário e não fica armazenado com a Bitwarden, ou seja, a Bitwarden ela custodia o banco de dados no servidor dela, mas a senha fica de posse do usuário. Portanto, se você não guardá-la com segurança, se você não lembrar desta senha, já era, não terá a quem recorrer. E mais uma coisa, na versão gratuita, você não pode mudar a senha do cofre, porque se tiver que mudar, terá que assinar um plano ou exportar a base de dados para uma outra conta. Daqui a pouco eu vou mostrar como exportar a base de dados aqui do Bitwarden. Digitou a senha, confirma, informa aqui uma dica da sua senha, se quiser. Recomendo que leia os termos de serviço e política de privacidade, clicando aqui neste link, e clique em enviar. Feito isso, ele criará uma conta e agora abrirá uma tela para você se autenticar pela primeira vez. Digita então o seu endereço de e-mail e senha e clica em iniciar sessão. Se você faz auto-hospedagem, ou seja, se você mesmo armazena suas senhas em um servidor próprio, uma instância própria, basta vir até este botão de engrenagem, informar a URL do seu servidor e salvar clicando aqui neste botão de disquete. Iniciada a sessão, vai abrir esta tela e agora a gente pode começar a brincadeira. Cada funcionalidade que eu vou mostrar aqui dentro desse software estará acessível também aqui nos menus no topo da janela. O processo de criação de senhas aqui no Bitwarden é incrivelmente fácil e intuitivo. Se você estiver usando pela primeira vez, vai aparecer a opção Adicionar item no segundo painel. Se você clicar aqui, ou neste botão de mais, na parte inferior aqui da janela, abrirá um terceiro painel aqui ao lado para você adicionar ou criar uma senha. Além de senhas e credenciais, o Bitwarden também permite adicionar informações como cartão de crédito, identidade e nota segura. Se for criar uma senha, o processo é similar ao KeePass. Basta adicionar o nome da conta, o nome do usuário ou o e-mail relacionado à conta, adicionar uma senha e o link do site aqui neste campo. E é claro, para gerar uma nova senha, e este é o propósito de um gerador de senhas, basta clicar neste terceiro ícone aqui. Vai abrir uma pequena caixa com uma senha e parâmetros pré-definidos. Para alterar tudo isso e criar uma senha mais complexa, basta clicar aqui em Opções. E como lá no KeePass, ele dá duas opções, senha ou frase secreta. Escolha a que desejar e aqui embaixo você define o comprimento e os tipos de caracteres que vão compor a sua senha. Quanto mais variado, maior será a entropia e mais forte será a senha. Se quiser gerar outra senha com os mesmos parâmetros, basta clicar aqui no botão Gerar nova senha e copiar a senha logo abaixo para copiar a senha antes mesmo de criá-la. E para salvar a sua nova senha, é só clicar neste check azul aqui, e é isso aí. Você acaba de gerar uma senha para a sua conta aqui no Bitwarden. Você pode clicar neste olho para ver a senha e de vez em quando clicar neste ícone aqui para saber se a senha foi exposta em algum vazamento e ataque hacker que venha acontecer no site onde você vai se autenticar com esta credencial. E opcionalmente você pode adicionar uma nota e adicionar um código 2FA aqui neste campo usando uma chave de autenticação. Agora basta escolher a pasta onde você vai adicionar a sua credencial, clicar no disquete aqui embaixo e voilá! É assim que você cria e armazena senhas aqui no Bitwarden. Muito tranquilo, né? Agora, antes de ir para a versão web, eu quero mostrar duas coisas. Aqui no menu Arquivo e na opção Configurações, você pode alterar uma série de parâmetros de segurança, como mudar a forma de acesso ao cofre, adicionar um código PIN, escolher um tempo para limpar a área de transferência depois de copiar uma senha e desativar o ícone dos sites e gerenciar como o ícone do Bitwarden aparecerá na área de trabalho. E voltando no mesmo menu, você encontra a opção Exportar. Vai abrir esta caixa e você escolhe como quer exportar seu cofre de senhas. Se você quiser, por exemplo, migrar do Bitwarden para o KeePass, basta escolher o formato .csv, digitar a sua senha mestra, que você criou lá no início, e clicar neste botão, Enviar. Agora eu quero mostrar rapidamente a versão web do Bitwarden. Aqui você encontra as mesmas funcionalidades. O gerador de senha, inclusive, é exatamente o mesmo, mas aqui tem algumas funções de segurança adicionais, como, por exemplo, adicionar o código de autenticação de 2 etapas, o famoso 2FA. Se, por exemplo, o seu navegador for infectado e o atacante conseguir extrair a senha do cofre, copiada para a memória RAM, ele precisará de um código extra que estará em outro dispositivo, dificultando a ação do atacante na tentativa de roubar as suas senhas.
E é claro, as opções de sincronizar o cofre Bitwarden em outros dispositivos, exclusão de domínios que você não queira que o Bitwarden pergunte se você deseja salvar a senha, e aqui em ferramentas, você pode importar um banco de dados de senha de outros gerenciadores, como LastPass, OnePassword e até mesmo senhas que foram salvas nos navegadores, como Firefox e Google Chrome, o que é bem interessante para quem quer fazer essa primeira transição para um gerenciador de senhas open source. Você também pode exportar o seu cofre, aqui na versão web, no formato .json, .json criptografado e .csv, exatamente como vimos lá na versão para desktop. E a opção de compartilhar suas senhas com outra pessoa. Não sei quem seria o louco de fazer isso, mas tá aí. A não ser, é claro, que esta outra conta seja sua também. E você pode também abrir o Bitwarden em uma página web. É o mesmo app, só que ele é aberto em uma outra seção. Isso é ideal para quem não quer usar essa versão suspensa aqui da extensão do navegador. Espero que depois desse treinamento você possa criar senhas mais seguras e guardá-las com segurança e, principalmente, saber usar essas ferramentas à sua disposição de forma correta, que é sempre o propósito de todos os vídeos aqui do canal e dos nossos treinamentos. Afinal, tutoriais já existem aos montes na internet. Eu espero também que você tenha entendido o real propósito dessas ferramentas e comece a usá-las agora, no seu dia a dia, incorporá-las em hábitos diários antes que suas senhas caiam em mãos erradas e suas contas sejam comprometidas. E você certamente não vai querer esperar isso acontecer, né? E se você chegou até aqui, considere se inscrever neste canal e ativar as notificações para receber mais aulas gratuitas como essa. Ah, e antes que eu me esqueça, compartilhe conhecimento em cibersegurança e envie esse vídeo para seus amigos e família. Eles ainda vão te agradecer por isso. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!